Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance, te abençoe onde você estiver. Mais uma vez, gratos ao nosso Deus pelo privilégio e o dom da vida que Ele nos concede nesta manhã linda, abençoada e maravilhosa. E como gratidão ao nosso Deus, eu gostaria de convidar você a ficar conosco, participando desta mensagem, deste devocional, o qual o Senhor nos presenteia nesta manhã. E hoje estaremos falando a respeito da perseverança. O como é importante nós sermos perseverantes em nossas vidas. Em diversas áreas, em diversas situações, em diversas circunstâncias, a perseverança, ela deve fazer parte das nossas vidas. Quando nós recebemos um diagnóstico médico, onde o médico diz que não existe mais o que ser feito por nós ou por um ente querido, que tudo que a medicina pôde ter feito, eles fizeram. Nós precisamos ser perseverantes no que diz respeito à promessa de Deus para as nossas vidas, pois o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e maldições, para que nós não viéssemos a sofrer nos dias atuais. Mas por que então que existem circunstâncias que acontecem no trato da saúde, por exemplo, na vida de pessoas que amamos e sofremos tanto com essas circunstâncias? Existem coisas que acontecem para o nosso crescimento espiritual, outras tantas para a glória de Deus. E esteja certo de que nesta ou qualquer outra circunstância ou situação, a perseverança, ela pode mudar o rumo de uma situação. Eu me lembro que o rei Ezequias, falávamos disso há alguns dias, ele recebeu um diagnóstico do médico, ele recebeu um diagnóstico de uma enfermidade mortal e estava sofrendo com ela. E o profeta, então, Isaías, usado por Deus, foi até a casa do rei Ezequias e profetiza e fala para ele: olha, Deus mandou te dizer que é para você colocar em ordem a tua casa, porque você morrerá. No momento em que ele ouve aquela sentença dada pelo próprio Deus, ele não se revolta, ele não cria uma expectativa de culpar Deus, de questionar Deus. Pelo contrário, ele persevera na sua oração, na sua dedicação, na sua fé, e ele então recorre para a fé, ele recorre para a consciência do Senhor e diz: Senhor, lembra-te que eu te servi com interesse de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E então ele chora, ele se humilha, ele busca, ele persevera em oração, e o Senhor muda a história, a trajetória daquele rei. Assim também, quando Pedro e os discípulos estavam num barco sendo açoitados pelas ondas e Jesus aparece no meio daquela tempestade, Pedro, ao avistar todos os demais, se assustam achando que era um fantasma que estava vindo, e Jesus pede para que ele se acalmasse, diz: calma, sou eu, o mestre. E Pedro então diz: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá até ti. E Pedro então, quando ouve Jesus, então vem Pedro. Pedro desce de sobre as águas e começa a caminhar por elas. Que coisa maravilhosa, queridos. E nós podemos citar aqui vários exemplos de pessoas perseverantes. Davi, por exemplo, quando ele recebe a unção do profeta Samuel, a rei de Israel, a governante do povo de Deus, Davi, ele persevera e espera o momento certo de tomar aquilo que o Senhor lhe concedera como unção e como propósito, tendo a oportunidade de dar cabo do rei Saul, que até perseguia-o para matá-lo, quando ficou sabendo que ele seria o novo rei de Israel. Ele persevera em obedecer. Ele diz: ai de mim levantar a mão contra um ungido do Senhor. Nós podemos dar vários exemplos, queridos, de perseverança. A perseverança, ela deve fazer parte da minha e da sua vida. Nós devemos crer que todas as promessas do Senhor são para as nossas vidas.
é para acontecer por mim e por você. Perseverar faz parte de fazer uso da fé. Ter fé é ter perseverança naquilo que cremos, em que acreditamos. Por um exemplo, eu e você, conseguimos ver Deus a olho nu? Não, né? Mas nós cremos que Ele está aqui conosco. Nós cremos que Deus é soberano, que Ele é o Senhor. E esta perseverança um dia nos levará para perto dele em nome do Senhor Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, verso 41. Havia uma profecia do próprio profeta Elias para que não chovesse sobre a terra, para que houvesse um tempo de escassez. E olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, colocou o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta e diz isso por 7 vezes. Ou seja, por 7 vezes Elias pede ao seu moço: olha, vai lá, dobra o seu joelho, ora, busca no Senhor. E então olha para o moço e fala assim: olha, vai lá e olha que está vindo uma grande chuva. Isso foi 1, foi 2, foram 3, foram 4 vezes. E certamente Elias poderia cair na armadilha que nós muitas vezes caímos. Oramos uma vez, pedimos algo ao Senhor, determinamos aquilo com fé, não acontece, de repente abandonamos e já partimos para outra. Elias não fez assim. Elias, ele perseverou, ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3, ele orou 4, ele orou 5, 6, 7 vezes. E diz a palavra de Deus que na 7ª vez, olha aqui, ó, versículo 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, Deus deu o livramento ainda ao profeta. E assim Deus faz na vida daquele que é perseverante em crer, em orar, em buscar, em esperar no Senhor. Ora, meu amado, não perca a sua fé. Não perca a fé que você tem no Deus que te deu vida, que tem te sustentado até aqui, no Deus que tem te livrado e te abençoado. Ainda que aos olhos humanos, o que você tem pedido, o que você tem orado nesses dias, o que você tem clamado ao Senhor, ainda que aos olhos humanos não tenha como acontecer, não seja possível acontecer, creia, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Persevere em orar, persevere em buscar, em clamar, em lutar por aquilo que você tem determinado no seu coração. Esteja certo de que no momento oportuno o Senhor irá te surpreender, porque assim faz o nosso Deus. Ele é especialista em nos surpreender. E ainda que a resposta de Deus seja não para você, persevere em obedecer ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Medite nessa mensagem, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.